pessoal, eu sou a Ruth. A gente está indo para o nosso segundo webinar aqui do Regenera Lab. E hoje eu estou com o Rogério Silva e a gente vai estar falando especialmente sobre os processos institucionais, como fazer a leitura dos processos para ajudar vocês na tarefa que vocês tinham entre uma sessão do Regenera Lab e a próxima, para olhar para as forças generativas que vocês desenvolveram dentro da sua organização. Então, Rogério, eu vou começar, eu vou direto para o assunto e eu queria que você me explicasse o que são processos institucionais. Quando a gente fala em processos, o que a gente está querendo dizer? E ainda mais quando a gente fala em leitura de processos, o que é isso? Uhum. Legal, Ruth. Galera, vamos ao ponto. Primeiro, reforçar isso. A ideia dessa conversa é ter um suporte para esse exercício da leitura das organizações e das forças que a gente começou a fazer no primeiro encontro e deverá levar adiante com desdobramentos ao longo do ano. A ideia de leitura de processos, ela é um conceito muito importante para nós, porque ela diz respeito à expectativa que temos de que cada um de nós tenha um nível de atenção elevado para o desenvolvimento das organizações com as quais trabalhamos. Então, quando a gente fala em processo, acho que cabe uma diferenciação que ela é óbvia, mas é importante. Processo é uma palavra muitas vezes utilizada no campo jurídico, os processos jurídicos, judiciais, e não é disso que a gente está falando. Processos muitas vezes também são caracterizados como um conjunto de práticas e de decisões que uma organização leva adiante e de maneira tangível, um processo de contratação, ou um processo de demissão, ou um processo de expansão. Essa é uma palavra que a gente também usa muito comumente e também não é disso que a gente está falando. Os processos dos quais a gente está falando são os fluxos dos fenômenos de desenvolvimento ou que caracterizam o desenvolvimento das organizações. Então, a fonte que dá origem ao conceito que a gente quer trabalhar aqui é uma leitura ou uma metáfora mais biológica das organizações. Organizações como organismos vivos requerem que olhemos para os processos. Considerando as organizações como organismos vivos, seja essa uma metáfora ou um conceito, enfim, filosófico ou teórico que pode tocar cada um de nós no Lab, os processos organizacionais diriam respeito aos fenômenos de nascimento, desenvolvimento, crescimento, mudanças e mesmo de morte das organizações. Então, essa equivalência ao campo biológico nos ajuda a jogar o nosso olhar para processos que são muito mais invisíveis e muito mais intangíveis, embora muito poderosos, em relação a esses outros processos mais tangíveis que eu procurei caracterizar aqui. Então, se nós entendemos que as organizações são organismos vivos, ou se elas são organismos que colecionam pessoas, que são coleções de organismos vivos, a gente entende que as organizações elas são o tempo todo produtoras de sentido, de bens e de serviços, e neste fluxo de acontecimentos, elas também produzem campos de sofrimento e de alegria, de derrotas e de conquistas, de mudanças e de obstáculos, enfim, há uma série de acontecimentos, de fenômenos, muitas vezes intangíveis e muitas vezes não observados em algumas teorias da gestão ou da administração ou na prática corrente das organizações, que aqui a gente está tentando iluminar, ou seja, a gente quer jogar a nossa atenção a eles, a gente quer, enfim, convidar o conjunto de participantes do Lab a olhar para esses fenômenos, a considerar a existência desses processos e orientar a sua leitura a partir de uma série de categorias que eu gostaria de abordar aqui ao longo dessa fala. Legal, eu consegui entender que processo, então, é um processo administrativo e tem muito mais a ver com
os fenômenos de transformação que vão acontecendo dentro de uma organização. Uhum. E eu queria entender um pouco melhor, assim, quais são as premissas, ou de onde vem esse conceito, enfim, quais são as correntes também que utilizam esses conceitos? De onde vem isso? É uma boa pergunta, e eu começo dizendo que a minha resposta é muito particular, porque não há uma hegemonia teórica ou conceitual. Nesse campo há muitos autores e muitas correntes que consideram os processos organizacionais, e aí eu tenho uma trajetória particular que leva em conta um certo conjunto de autores. Para mim, uma fonte fundamental dessa história é a psicanálise e a psicologia social. Então, desde os estudos de Freud sobre as massas, lá nos anos 1920, e depois sobre a civilização, já ao final dos anos 20, e de tudo que derivou disso, sendo enriquecido pela própria microsociologia e por outras produções que foram se desdobrando a partir da psicanálise, formaram ou conformaram um campo teórico bastante denso, interessado na leitura das organizações como manifestações de um conjunto de conflitos, digamos assim, que é um pouco uma reprodução da própria ideia do eu que a psicanálise carrega, né? Quer dizer, um eu, digamos, manifestação de um conjunto de conflitos subjetivos. Então, toda a psicanálise vai considerar a subjetividade organizacional como um campo difuso de uma série de fenômenos, não apenas de conflitos, mas de forças de produção, de reprodução, de continuidade, de inovação, de morte, assim sucessivamente, para explicar o que é manifesto. A organização, então, seria algo manifesto de forças que são intangíveis ou que estão aí no negativo ou no campo subjetivo das organizações. Uma outra corrente teórica muito significativa para mim foi a fenomenologia. Nesse caso, Alan Kaplan, um autor com quem eu pessoalmente trabalhei durante muitos anos, é um autor bastante importante e eu trarei algumas referências dele ao longo do nosso processo de trabalho no Lab, além de um outro autor que ele é do campo mais da gestão, especificamente da cultura organizacional, que é o Edgar Schein, que é um professor do MIT e que tem uma abordagem chamada consultoria de processos, absolutamente concentrada na ideia de que os processos organizacionais são aqueles que formam ou conformam a cultura das organizações, e por isso o interesse dele nesse aspecto. Então, para mim, a psicanálise, a fenomenologia e a cultura organizacional, que é uma ramificação da teoria geral da administração, são as três linhas fundamentais que dão sustentação a isso. Mas, de novo, marco aqui que há muitas outras correntes, algumas nós vamos inclusive encontrar ao longo do Lab, que consideram os processos, que os leem a partir de outras características ou outras lentes, né? Quando eu escuto você falando isso, o que me vem na cabeça é que quase que a organização é algo que emerge a partir do conjunto desses processos. Então, a organização é algo emergente a partir desses processos. Isso é correto? É correto pensar assim? Eu considero que sim, e acho que eu acho que aí há um ponto de muito valor para a gente, que historicamente, as teorias de administração, elas olharam para as organizações, e o Laloux vai marcar isso no livro, como nós comentamos no primeiro encontro do Lab, né, por meio do fenômeno das organizações como máquinas, mas historicamente as organizações foram sempre consideradas como coleções de processos tangíveis. E nesse sentido, organizações como um desdobramento de uma sequência de processos tangíveis que vão dando certas características para essas organizações. Mas já nos anos 30, a partir de estudos que vinham da psicanálise, mas não apenas da psicanálise, da psicologia de uma maneira geral
e da psicologia organizacional, que é nascente ali nos anos 1930, as organizações também começam a ser vistas não como coleções de processos tangíveis, mas como manifestações de processos intangíveis. Então, em certa medida, havia ali uma dicotomia, em alguma medida, que opunha, né, o que era tangível com o que era intangível. Obviamente que ao longo do tempo a gente foi aprendendo sobre a interdependência dessas duas dimensões. Mas toda vez que a gente evoca a ideia de processos organizacionais, olhando para a cultura organizacional, olhando para como as coisas funcionam, a por que elas são do jeito que elas são, a por que as decisões são tomadas da maneira como elas são tomadas, e eu não estou falando de qual é o procedimento, por exemplo, decisório. Isto tudo nos faz pensar nas organizações como a consequência de um mundo mais invisível, seja ele subjetivo, se a lente é muito psicológica, ou seja, enfim, com outras classificações à medida que se usa outras lentes. Mas acho que a sua marcação é precisa. Nesse sentido, né, a leitura de processo ela requer de nós um olhar para aquilo que está produzindo uma organização, aquilo que justifica ou explica ou demonstra por que as coisas são como são, aquilo que mostra por que algo se manifesta de uma certa forma. Então, a leitura de processo ela nos convida para olhar para a superfície, reconhecendo os fenômenos na sua manifestação tangível, mas tentando reconhecer a partir daí o que produz aqueles fenômenos tangíveis. Esse que é o jogo, né, entre o visível e o invisível, o tangível e o intangível, o explícito e o implícito, ou o positivo e o negativo, a depender aí da corrente teórica utilizada para a leitura, que vai nos fazer, enfim, usar essas classificações. Eu também queria entender melhor, então, assim, como que a gente pode colocar isso na prática? Como que a gente pode fazer essa leitura de processos? Porque parece uma coisa, quando a gente está falando de coisas intangíveis, parece que é algo que é subjetivo demais para medir com as métricas que a gente normalmente usa dentro das nossas organizações. Então, como que a gente pode avaliar ou ler esses processos e entender o que está acontecendo? Ótima pergunta, Ruth. Acho que talvez a premissa a partir da qual eu queira responder essa pergunta, ou as premissas sejam duas. Primeiro, não tenhamos medo de fazer leitura de processos, né? Não há nada de misterioso nisso. É algo, inclusive, que a gente faz corriqueiramente. Talvez a gente não coloque a devida atenção nisso, não dê o certo afastamento que a gente precise para prestar atenção nisso e nas consequências dessa leitura. Então, o primeiro ponto a gente precisa fazer leituras de processo, e a gente pode fazer leituras de processo, e isso é uma condição fundamental para o trabalho. O segundo ponto quanto melhor é a nossa capacidade de fazer leitura de processo, melhor é a nossa possibilidade de agir sobre as organizações, né? Com a crença de que, se a gente compreende melhor o fenômeno que está em curso, a gente pode fazer escolhas melhores para como lidar com aquele fenômeno. Então, ao invés de reagir, a gente pode agir sobre, com mais cuidado, com mais propriedade. Acho que essas duas premissas são fundamentais. Acho que há algumas perguntas que são genéricas, digamos assim, mas que elas são um tipo de convite para um processo de leitura, ou para os processos de leitura, né, para o exercício de leitura de processos. Perguntas como, bom, quando a gente se depara com um certo fenômeno ou acontecimento, ou quando há uma demanda, uma queixa, como é comum nas nossas organizações, a gente se perguntar, bom, o que está acontecendo, né? O que está se manifestando aqui? Esse é um primeiro exercício que nos ajuda a fazer um certo reconhecimento, tentando suspender juízo, que é um tema que a gente vai trabalhar ao longo do Lab também, e procurando fazer uma identificação de como as coisas vão aparecendo ou do que está aparecendo. Depois, né,
há coisas se movendo na organização, se movendo de onde para onde, ou seja, tentar observar não apenas os elementos que vão sendo manifestos em cada momento particular, mas observar a sua própria linha histórica, a sua linha de desenvolvimento, a narrativa as narrativas com as quais eles vão aparecendo. Então, observar o movimento das coisas. Terceiro, como é que essas coisas se relacionam? Então, é um outro tipo de pergunta que vai nos convidando a fazer relações entre as coisas e olhar os fenômenos de interdependência, de conexão, de causalidade não linear, obviamente, mas que também estão colocados dentro das organizações. O que está querendo nascer ou o que está querendo morrer num determinado momento do tempo ou em função de uma certa crise organizacional? Ou seja, são várias perguntas que, no fundo, elas nos colocam num movimento de leitura da organização. E o próprio conceito de leitura, né, ele precisa ser olhado com o seguinte cuidado. Não se trata da leitura de um livro, né, preto no branco, uma história que já está ali depositada, mas é uma leitura num ambiente complexo, de fenômenos complexos, leitura de uma história que está em curso. Então, isso exige de nós cuidado, atualização permanente, uma série de movimentos que nos coloque diante da possibilidade de olhar mais profundamente para os fenômenos que estão em curso. Você está falando bastante dessa questão dos fenômenos. Quais são alguns dos fenômenos centrais que você observa nas organizações e que a gente deva levar em consideração quando a gente está fazendo esse exercício de leitura de processo? Uhum. Eu penso que talvez haja duas maneiras centrais de responder essa pergunta. Uma é pensar em alguns fenômenos que podem ser reconhecidos como fenômenos recorrentes ou clássicos ou arquetípicos das organizações. Então, por exemplo, olhar o poder e os seus paradoxos. Quer dizer, o fato de que organizações são coleções de pessoas implica que as organizações sempre são coleções de fenômenos de poder. Então, observar a forma como o poder se constitui, se distribui, se movimenta, se autoriza e assim sucessivamente, é algo crucial ao qual devemos prestar atenção em muitas situações organizacionais. Obviamente que nem tudo é poder, né? Existem vários outros fenômenos de desenvolvimento organizacional. Eu só estou fazendo uma ilustração. Agora, uma outra maneira de responder a essa pergunta, Ruth, que talvez seja mais rica, é que a gente entenda que nós podemos escolher lentes para fazer a leitura organizacional. Então, assim como eu coloco os óculos para poder enxergar melhor, né, a gente também pode usar diferentes instrumentos teóricos para poder ler a realidade. Então, se a gente vai usar, por exemplo, a teoria integral, ela nos traz uma lente do Ken Wilber, que também é a segunda vez que eu estou chamando a atenção para esse autor, embora não vá entrar nele, é um objeto que a gente vai trabalhar mais adiante. Mas, se a gente evoca esta lente, ela nos faz olhar e reconhecer certos fenômenos e certas dimensões da vida organizacional que outras teorias não fazem. De outro modo, se a gente, por exemplo, vai pegar algo que é muito mais, digamos, muito mais brasileiro e mais próximo aqui da gente, que é o modelo Trevo, que o Antônio Luiz, um colega muito querido, desenvolveu para trabalhar a formulação dos processos de planejamento nas organizações. Mas se a gente toma o modelo Trevo como uma categoria ou como lentes, o modelo vai nos convidar a olhar para o conjunto de relações que a organização estabelece com os atores externos ou com o seu público-alvo, vai nos convidar a olhar para as relações que essa organização estabelece com os recursos que ela consome,
assim como ele vai nos convidar a olhar para a maneira como os grupos gestores passam a trabalhar ou trabalham essas organizações, ou como se organizam os processos de trabalho dentro dessas organizações, no campo mais, né, das pessoas, e assim sucessivamente. Quer dizer, eu não vou aqui entrar em várias citações, porque não é o caso, mas apenas para chamar a atenção de que há diferentes lentes, e que no fundo são categorias teóricas ou empíricas, que nós podemos utilizar para fazer a leitura de processos. E é importante que a gente se ancore nisso, para que a gente vá se familiarizando com diferentes correntes e que, no final das contas, essas diferentes correntes enriqueçam a nossa capacidade de leitura. Então, por exemplo, quando no exercício que nós fizemos no primeiro encontro do Lab, né, nós fizemos ali um convite para a identificação de forças generativas. Né? O próprio conceito força generativa, ele é uma lente. Né? Ele está querendo identificar ali forças capazes de produzir organizações vivas, que se desenvolvam, que se conectem à realidade da maneira mais sustentável, inteligente e justa possível, e assim sucessivamente. E poderíamos usar outras lentes ou outras categorias. Acho que a gente tem aí a liberdade para escolher lentes e aplicá-las, e com isso ir aumentando o nosso instrumental de leitura das situações. É nesse sentido que a gente, inclusive, imagina que essa conversa vá dando um tipo de suporte, né, para a tarefa entre esses encontros. Legal, obrigada, porque isso também respondeu um pouco a outra pergunta que eu queria fazer, que tinha a ver com um pouco do viés, porque sempre que a gente fala de leitura, quando a gente fala de olhares, né, nós temos o nosso bias, o nosso viés de como a gente vai interpretar ou como a gente vai olhar, mesmo tendo um arcabouço ou mesmo tendo uma teoria. E aí eu queria perguntar para você, como que a gente pode diminuir um pouco esse viés quando eu estou fazendo leituras organizacionais? Se é importante que mais de uma pessoa faça essas leituras, enfim, algumas dicas práticas para a gente eliminar um pouco essas diferenças de olhares, ou talvez isso seja uma coisa boa, porque traz diversidade, enfim. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso. O Edgar Schein, acho que ele trabalha 3 diretrizes muito fundamentais. Assim, a primeira é o fato de que, em qualquer exercício de leitura de processo, é muito importante a gente tentar diferenciar aquilo que a gente sabe daquilo que a gente não sabe, daquilo que a gente acha que sabe. Veja que são palavras muito simples. Ele só está dizendo, olha, tome cuidado, recue um pouco nas suas certezas e faça um exercício de revisão da realidade. E tente fugir da armadilha daquilo que está cristalizado, daquilo que você acha que sabe, né, daquilo que você tem certeza que sabe, daquilo que você não sabe. No fundo, ele está dizendo, acesse o que você não sabe, coloque em suspensão aquilo que você acha que sabe, para que você tenha cuidado com o processo de leitura. Essa é uma diretriz. A segunda, que eu acho que é muito preciosa, é o convite para que a gente consiga, no processo de leitura, né, lembra que eu estava dizendo, né, nós não estamos lendo um livro, a gente está lendo um organismo vivo que está em interação conosco. Portanto, o próprio ato de leitura, ele guarda uma certa imprecisão, porque ele lê e produz ao mesmo tempo. Né? Você não está lendo algo morto, você está lendo algo vivo. E como você é parte desse algo, a sua leitura ela é produtora da própria coisa que você está lendo. Então, essa coisa de diferenciar o que é você, as suas expectativas, o seu viés, os seus limites, as suas preferências, daquilo que é o organismo, né? E ainda de uma terceira categoria, que é daquilo que é a interação entre vocês dois. Então, essa coisa de, puxa, o que eu
o que eu sinto ao olhar para um determinado acontecimento na organização. Tá bom, estou olhando muito para mim, né? Ou seja, para aquilo que o acontecimento produz em mim. Segundo, bom, tirando isso que ele produz em mim, será que eu consigo olhar para esse acontecimento com um pouco mais de neutralidade, digamos assim? Ou seja, ou com um alívio, né, em relação a esse vínculo e tentar entender o que é aquele fenômeno, enfim, desvinculado relativamente de você. E, em terceiro lugar, aí fazer uma relação entre essas duas coisas, que é olhar o vínculo. Isto também é uma maneira de uma das diretrizes que o Edgar Schein. E ele traz algumas outras, né? Uma terceira muito crucial é a ideia da parcialidade, ou seja, toda leitura ela é parcial. Ela é parcial porque ela acontece em um determinado momento do tempo e ela precisará sempre ser atualizada. Segundo, ela é parcial porque ela é pessoal. E ela é legítima, obviamente, mas assim como ela é legítima, são legítimas várias outras leituras. O que requer sempre um exercício de composição da leitura, né? As organizações, elas são mosaicos de pessoas, elas são mosaicos de expectativas, elas são mosaicos de crenças e, nesse sentido, elas também são um mosaico de leituras. E, finalmente, eu acho que há algumas outras dicas que eu acho que são oportunas, né? Primeiro, voltar numa ideia fundamental do Schein, que ele diz o seguinte: quando a gente está na vida organizacional, tudo o que a gente faz é intervenção. Então, a nossa leitura é intervenção, mas, num certo sentido, quando a gente não lê, a gente também está intervindo, né? No sentido de, por exemplo, adormecer para alguma coisa que seja grave. Então, não há posição de neutralidade possível, né? Tudo que você faz é uma intervenção. A sua chegada e a sua saída, o seu sim e o seu não, a explicitação de algo ou guardar esse algo para você. Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Um outro que eu acho que é muito prudente é a ideia de que, para que a gente faça uma boa leitura, a gente deve acompanhar o fluxo das coisas e não exigir que as coisas se moldem à nossa leitura, né? Há um outro texto muito lindo de um filósofo espanhol chamado, o sobrenome é Bom Dia, não me lembro do primeiro nome, é uma referência que eu quero também trazer, e ele está, nesse texto, chamando a atenção para o fato de que, ao longo da história da humanidade, nós substituímos o conceito da experiência pelo conceito do experimento. Então, ao invés de experimentar as coisas e permitir que elas nos atravessassem e olhar mais integralmente para as relações entre nós e as coisas, a gente foi transformando experiência em experimento e produzindo um afastamento entre nós e as coisas. E ele vai, né, fazendo esta demonstração com uma argumentação muito, muito rica, muito bonita, e mostrando o quanto ela empobrece a nossa capacidade de produzir, de transformar as organizações e a sociedade como um todo. Então, num certo sentido, quando a gente requer a ideia de acompanhe o fluxo, ou seja, experimente as coisas e, ao estar no fluxo, leia a partir da sua própria experiência com o fluxo, a gente está dizendo para ter esse cuidado, né, de não fazer das organizações laboratórios distantes de nós, mas fazer das organizações algo que se mistura com aquilo que a gente está também sendo capaz de ler e de produzir. Então, essa ideia de ir com o fluxo é um dos elementos que o Schein traz. E um outro dele, são vários, mas eu não quero me alongar nisso, a leitura do texto depois pode ser muito mais rica do que a minha capacidade de trazer, mas é a ideia de que em todo o processo de leitura nós cometeremos erros, é inevitável. O exercício de leitura não é um exercício de precisão. Essa frase precisa ficar muito marcada. Nós cometeremos erros.
o que o Schein fala é: aprenda com eles. Né? Erros acontecem, aprenda com eles rapidamente. Né? Porque exatamente no erro, ou seja, naquilo que faz uma disfunção entre o que você está lendo e entre o que a realidade é, que você consegue aprender um pouco mais sobre a realidade na medida do possível. Né? Também com a crença de que a realidade é sempre inapreensível, né? Para as nossas faculdades, não importa quão potentes elas venham a ser. Então, acho que essas são alguns princípios ou diretrizes que me ajudam, né? E que eu penso que ajudam a fazer leitura de processos. Rogério, acho que eu quero fazer uma última pergunta que para mim ficou importante, que é como eu faço isso na prática? E você consegue me dar um exemplo? Eu não sei, eu separo um tempo para essa reflexão, eu faço essa leitura de processos junto com outras pessoas, eu, enfim, fiquei pensando assim, como que na prática eu posso fazer isso? Eu gravo, eu escrevo um jornal, eu observo uma reunião, eu interajo, eu faço entrevistas com pessoas, como eu posso fazer essa leitura de processo na prática? Uhum. Não, ótimo. Acho que você mesma, ao perguntar, já traz várias possibilidades. Eu acho que as leituras de processo, elas exigem cuidado. Eu acho que esse é um ponto. Nós não precisamos ter medo do que é profundo, né? Acho que a gente tem que ter medo do que é raso. E, ao mesmo tempo, a gente não precisa fazer do profundo o impossível. Então, é reservar tempo. É meia hora, é uma hora, são 15 minutos, não importa. Mas a gente precisa fazer um contorno de tempo para que a gente faça a leitura de processo. Porque a ideia é que essa parada relativamente estratégica, ela vai nos convidar, ela vai tentar nos ajudar a mudar um pouco a lente de leitura, né? Para a gente sair um pouco de uma possível leitura reativa e mais superficial para uma leitura mais cuidadosa de coisas que são intangíveis. E o ponto é esse: se a gente está reconhecendo que cultura organizacional é algo intangível, nós não vamos encontrar cultura organizacional pendurada na parede. As pessoas até escrevem o texto da missão e penduram na parede. Tudo bem fazer isso, mas a gente não pode esperar que a missão de uma organização ou os fenômenos em torno dela estejam dependurados na parede. Para que a gente olhe algo intangível com a intimidade que o intangível tem, a gente precisa abrir tempo para isso, abrir tempo para uma certa para um certo olhar para o que é íntimo da vida organizacional. E isto requer tempo, em primeiro lugar. Segundo, acho que requer um certo roteiro, perguntas que nos convidem a olhar. O que está acontecendo? Como era antes? Quando é que alguma coisa começou a ser diferente? Por que tal coisa aconteceu em determinada época do tempo? Será que outros eventos aconteceram naquele mesmo tempo? Ou seja, esse é um tipo de mapeamento que a gente vai fazendo e que vai nos ampliando a própria capacidade de leitura, além de, no final das contas, talvez eu queira dizer algo como: se os organismos vivos guardam para si mesmos os seus segredos mais íntimos, como é o tema da cultura organizacional, eu quero acreditar que quando a gente cria espaços cuidadosos e com a intenção da leitura, esses espaços são um convite para que o próprio organismo revele as coisas, né? E nós somos parte disso, né? Isso que o organismo não está lá, né? Essa é uma diferença também da nossa conversa. O organismo organizacional, ele também está dentro da nossa cabeça, como está dentro das cabeças dos vários colegas com os quais a gente está trabalhando. Então, a gente não está lendo lá longe, né? A gente não está lendo lá fora, a gente está lendo lá e aqui, né? A partir daqui e com os outros. Então, esses aspectos todos, eles não são talvez muito cartesiana ou óbvia a explicação, mas no final das contas, quem já foi a um divã em algum momento da vida e que
escolheu dar tempo para si mesmo, para descobrir coisas sobre si mesmo que eram desconhecidas, né, pode transpor isso para essa ideia. Uma ideia de clínica, no final das contas, né? Ou seja, a sua organização no divã. O que significa você mesmo no divã, nesse divã imaginário que a gente é capaz de criar no cotidiano das nossas organizações. Também para não fazer disso algo, né, da ordem do impossível ou que requeira um monte de investimento financeiro. Longe disso, assim, né? É cuidadoso, mas é possível, né? Requer atenção, mas é absolutamente factível, viável, né? O que requer é coragem e paciência para que isso, para que a gente crie uma certa musculatura que nos ajude a fazer leituras de processo com mais tranquilidade, com mais fluidez e de uma maneira até mais automática, o que também pode acontecer com o tempo. Muito obrigada. Para mim isso ficou bem forte também, porque quando a gente fala de organizações regenerativas, essa parte de reflexão, de criar espaços para observar e criar esses ciclos de feedback é uma parte integral da ideia das organizações regenerativas. Então, é o que você falou mesmo, é questão de treinando essa musculatura e tornando isso também parte da cultura organizacional, né? Tá bom, eu vou pedir para você se despedir, Rogério, falar a última coisa que você gostaria de falar, o que você acha que é uma pérola que quem estiver assistindo esse vídeo deveria lembrar daqui a algumas semanas. E eu vou acabando por aqui, então vou me despedindo, até o próximo webinar. E vou deixar o Rogério terminar com essa pérola que ele está tendo que pensar agora. Tchau, tchau. Eu acho que se há uma pérola, eu vou recorrer de novo ao Edgar Schein com um dos princípios que ele tem, que é: quando você estiver em dúvida, compartilhe a sua dúvida. Né? Não fique só para você, não traga para você a pesada tarefa de fazer a leitura organizacional definitiva. Longe disso. As leituras são parciais, elas precisam ser compartilhadas, e à medida que a gente ganhar tranquilidade com a parcialidade das leituras e ganhar capacidade de construí-las de forma compartilhada, a organização como um todo vai ganhando mais consciência sobre si mesma, sobre todos os seus aspectos. Então, acho que esse é o meu convite. Quando em dúvida, compartilhe a dúvida. Obrigado, Ruth. Obrigada, querido. E até o próximo Regenera Lab. Tchau, tchau, pessoal.